Gente, voltamos aqui no Mulher.com falando sobre Parkinson. Hoje, dia do Parkinsoniano, e dia 11 vai ser o dia do Parkinson. Estamos aqui com o Dr. Jefferson Moreira, neurologista, especialista na doença, e a Daniela Magno, enfermeira, também que trabalha com os cuidados aí dos parkinsonianos, né? Que exige muito cuidado. Tem a Neuma, acho que o nome dela deve ser esse, que está aqui no nosso comentário. Ela diz assim, ó, meu marido tem essa doença há 35 anos. Ele reclama de muita alternância nos pés, esquenta ou congela. E que chega a doer muito, e isso deixa ele muito estressado. Né? Esse é o Parkinson rígido? Na verdade, Neuma, né? Parkinson envolve neurotransmissor. Neurotransmissor, a gente está falando de nervo, que tem no corpo inteiro. Então, a primeira coisa é procurar avaliação para excluir outras causas. Nada impede que o paciente tenha, por exemplo, Parkinson e tenha esses sintomas por causa de uma alteração vascular, por causa de uma alteração, por exemplo, uma polineuropatia, decorrente de um diabetes ou não. Mas com o avançar da doença, podem ocorrer sintomas de desautonomia, né? Pequenos nervos de extremidades que inervam pele, articulações, intestino, bexiga. Então, o paciente pode ter dormência, formigamento, sensação de queimação, de frio doloroso, perda da sensibilidade, retenção urinária, constipação intestinal, tudo por causa de acometimento do sistema nervoso autônomo. Então, pode ser sim, claro que sem saber o caso não dá para afirmar, mas pode estar relacionado. Tá. O Parkinson, ele existe em graus? Tem o Parkinson mais leve e o mais agudo? Qual que é a diferença, assim, de sintomas? Como eu falei, o começo costuma ser insidioso, até porque a gente está falando de taxas de dopamina que vão caindo com o passar do tempo. Então, pode surgir desde um leve travamento, uma perda de expressão facial, um tremor muito discreto, até um paciente mais avançado que ele não tem, com a hipotrofia, com a perda muscular, ele não consegue ficar em pé, pode ter dificuldade para engolir, pode ter engasgos, broncoaspirar, quer dizer, e aí vai cuidar a questão dos cuidados gerais, multidisciplinares. Então, o que no primeiro momento ele vai estar ali, às vezes, acompanhando só com o médico e com a enfermeira, ou com o médico e com o fisioterapeuta, com o passar dos anos, ele vai exigir os cuidados disciplinares. E acho que a Daniela pode falar aqui esses cuidados disciplinares vai mudar em casa, né, Daniela? Com certeza. Primeiramente, a gente tem que fazer um trabalho, como eu estou falando desde o início, com a família, né, deste paciente. Porque tem que haver uma conscientização, né, das perdas que ele vai ter, né, de que para a doença isto é normal, né, para a família não, né, muitas vezes o pai ou a mãe, né, o marido, né, você vê a pessoa tendo realmente uma perda gradativa e aos poucos ela vai perdendo as suas funções, coisas simples muitas vezes, como conseguir às vezes levantar um copo, né? Às vezes a gente vê muita questão do enrijecimento, né, facial, muitos têm dificuldade de deglutição, então tem que ser preparado uma alimentação assim semissólida, né? Estimular, né, esse paciente a consumir líquidos, né? Porque há também uma disfunção intestinal, né? O nosso corpo, o corpo desse paciente, com o progredir, com a evolução do Parkinson, né? Ele tende realmente a ir paralisando, né? Como o doutor falou. Então, assim, há uma série de cuidados que essa família tem que ter. E a casa também tem que ser preparada para isso. O que é mais importante na casa para esse paciente viver bem? Barras de apoio, né? Às vezes, uma coisa assim que muitos não pensam, a questão da elevação do vaso sanitário. Porque se o paciente ele tem dificuldade às vezes ele está enrijecido, sentar e levantar é uma coisa difícil. Isso, aumentar um pouquinho, né, o vaso sanitário já vai ajudá-lo, né, e muitas vezes ele já vai perdendo, né, essa capacidade, né, igual o doutor falou, de esvaziar completamente a bexiga, né, então assim,
muitas coisas, pequenas coisas, mas que a princípio, se a família ela for realmente cuidando de cada detalhe, essa pessoa ela consegue ter uma qualidade de vida. Até mesmo os móveis que ficam pela casa. Sim, com certeza, um tapete. Uma coisa um degrau que escorrega, mais difícil. Verdade. Coisas simples, né? A gente não pode nem... Eu falo que casa de idoso não pode ter tapete. Né? Não é uma casa que dá para se colocar tapetes. E principalmente quando a gente fala de um idoso com Parkinson, né? Porque ele realmente não vai conseguir se desviar e muitas vezes, né, se locomover e pode realmente sofrer muitas quedas, né? Então tem que ser pensado. E como eu disse, ter a supervisão, que o ideal é ter um acompanhamento da equipe multi, porque o fisioterapeuta vai orientar o quê? Esse familiar a como, né, talvez promover a mobilidade desse paciente, para ele não ficar simplesmente o dia todo sentado ou só deitado, né, o terapeuta ocupacional, a enfermagem na questão dos cuidados realmente diários, às vezes se ele requer banho, né, e a maioria eles precisam disso, a alimentação. Então, o ideal é ter realmente todo esse suporte. Infelizmente, a gente sabe que não é essa a realidade, né, Drica? Mas nós temos sim no Sistema Único de Saúde, no SUS, né, nós temos o projeto de assistência ao idoso, o PAI, né, que oferece, sim, muitos cursos de capacitação, né, para esses cuidadores. Então, é só vocês procurarem na rede de atenção, né? Quem não gente, tem... presta atenção. Isso. Então, o SUS, ele é muito bom, sim. Tem muito que melhorar, a gente sabe, mas nós temos muitos programas de apoio e que atende a população, principalmente a população mais carente, que não tem condição, né, de pagar um cuidador, né, para ficar ali, às vezes, 24 horas, 12 horas. Né? Às vezes, quem presta esse cuidado é o familiar. Então, esse familiar ele precisa ser orientado e capacitado para isso, para que a vida dele e desse idoso se torne um pouco mais leve. Um pouco mais leve. Doutor, o Parkinson, além da capacidade física do paciente, ele interfere na capacidade mental, como lembranças, consciência do que está acontecendo? Como funciona isso? A dopamina ela é muito conhecida, por muitos ela é citada como o neurotransmissor da alegria, né? Então, a gente está falando de uma doença degenerativa. Então, dificilmente você vai ter um nível de queda só da dopamina. Quando você for pesquisar ali mais a fundo, você vai ver que tem uma queda também da serotonina, que é o neurotransmissor diretamente da depressão, da noradrenalina. Então, além claro, de todo o impacto da paciente descobrir que está doente, é um paciente idoso, já tem uma certa degeneração. Quando você pesquisa uma ressonância, como eu falei, que não é necessária para o diagnóstico, às vezes você vê um pequeno micro AVC que ele já teve, né, alterações da circulação cerebral. Então, com o evoluir da doença, sim, é comum o paciente, não raramente a gente pega o paciente idoso com Parkinson tratando depressão e nas fases mais avançadas também tratando o Alzheimer. Né? Então, dificilmente você vai ver um paciente aí com 15, 20 anos da doença tomando um remédio para Parkinson. Né? Ele vai estar lá com remédio para Parkinson, talvez já um segundo associado e um antidepressivo. E falou dessas alterações cognitivas, é muito comum alteração do sono e agitação. Então, é uma queixa muito comum dos familiares. Olha, a minha vozinha ela começou com a queixa de tem alguém perseguindo ela dentro de casa. Olha, estão querendo me pegar. Ela que dormia 7, 8 horas, ela está acordando ali 3 horas da manhã, muito agitada, está um pouco agressiva. Né? Então, e isso faz parte do quadro da doença? Isso faz parte do caso e pode ser tratado com psicoterapia e com medicações específicas também. Certo. Agora, a gente está falando que o Parkinson, a idade vai subindo, o Parkinson vem de encontro, né? Isso tem aumentado, mas o Parkinson pode dar em pessoas mais jovens? Pode, né? sim. E a partir de que idade isso pode ser manifestado? Tem relatos de casos de Parkinson até abaixo de 40 anos, né? Afirma-se aí que aproximadamente 1% da população acima dos 65 anos tem Parkinson, em nível mundial. Sim. Né? A grande maioria acontece ali na 7ª década de vida, ou seja, após os 60, 7ª ou 8ª década, após os 60, 70 anos. Mas alguns casos que
que têm um histórico familiar, já parente de primeiro grau, podem ocorrer ali por volta dos 40, 45 anos. Normalmente, os casos que começam mais jovens tendem até a ser um pouco mais agressivos e de evolução mais rápida. Tá. Nós temos um VT também, continuação até dos pacientes que estão relatando os casos, né, que eles viveram. Vamos ver esse caso para vocês também poderem comentar e ajudar mais quem está em casa nos acompanhando agora. Vamos ver. Diagnosticado cedo, aos 40 anos de idade, hoje com 53, Vladimir encontrou apoio na família. Eu estava viajando, voltei dessa viagem, a empresa acabou me mandando embora e daí eu senti que o lado direito meu ficou inerte. Eu achei que tinha tido um derrame. Daí eu fui em vários médicos, aí o médico diagnosticou. Falou que eu tinha mal de Parkinson. Profissionalmente, assim, acabou comigo. E em termos de vida social, dei saí um pouco de foco. Se uma coisa legal que aconteceu foi com relação à família, que a família ficou bem mais unida, que o apoio que eu tive mesmo foi na família. Olha só, viu? No final é aquilo que vocês estão falando, o apoio que eu tive mesmo foi na família. E ele é um caso de pessoa que foi diagnosticada aos 40 anos. Bem jovem, né? Bem jovem. Então, esse cuidado, Daniela, Isso é muito interessante que ele falou, porque isso mostram duas faces da mesma moeda, né? Que quando adoece um membro, a família ela pode realmente se unir ainda mais para prover o cuidado, como pode acontecer o contrário também, né? De se afastarem. Então, a gente tem esses dois lados da mesma moeda. Mas é um relato muito interessante, né? A gente percebe que ele é bem mais jovem e tem relatos, né? As pesquisas mostram de pessoas até mesmo com 30 anos, né? Assim, bem jovens mesmo. E hoje a gente vê que tem fatores não apenas genéticos, né, doutor, Sim. mas socioambientais, né? Algumas pesquisas mostram também que quadros de depressão também pode predispor, né, a pessoa, se ela já tiver uma carga genética, né, pode talvez acelerar o processo, né, se ela já tiver, né, uma carga genética para desenvolver o Parkinson. Então, assim, tem várias pesquisas que trazem vários dados interessantes e a gente está caminhando realmente para isso, né, para que, e tomara que se encontre, né, se consiga encontrar uma forma de se fazer um bom diagnóstico, né, e um tratamento. Se não, a cura. Isso, quem sabe, né? a cura, né? Exatamente. Agora, existem como, não tem a cura ainda, mas tem como prever e retardar o Parkinson ou não? Olha, não tem jeito, quando tiver que vir, vai vir. Na verdade, assim, a partir do momento que a pessoa tem a predisposição genética, ela vai ter o quadro de Parkinson em algum momento da sua vida. Na verdade, o objetivo do tratamento é esse, né? Retardar o avanço. É só o que conseguimos fazer, retardar, mas evitar... Na verdade, isso que a Daniela falou da depressão e dos fatores de risco em geral, os fatores de risco são os mesmos das doenças cerebrovasculares, que a gente pode falar. É claro que uma pessoa, um parkinsoniano, com os níveis de pressão bem controlados, sem diabetes, com colesterol controlado, que faça atividade física, que não seja uma pessoa depressiva, ele vai ter um grau de avanço da doença bem mais controlado. Então, independente do Parkinson, isso a gente tem que falar para todas as doenças, né? E o Parkinson não foge disso. Tem que focar em levar uma vida saudável, no máximo que a pessoa puder. Tá. Vamos ver mais um depoimento, né, de pessoas que estão envolvidas aí nessa doença, né, nessa situação. Para começar, antes de tudo, acho que existe uma palavra, amor. Quando a pessoa é diagnosticada com Parkinson, a família, o carinho, o amor, a atenção, gente, é primordial. Então, por isso que eu comecei com a palavra amor.
Porque se você não tiver isso, você não suporta. Você não suporta você ver seu marido tremendo, você está num restaurante, todo mundo olhando para o seu marido, ele vai pôr na boca, cai a comida. Sabe? Você vai, por exemplo, um baile, um social, você não consegue. E ele, o que vai ocorrendo? Ele vai se escondendo. Viu só como é importante a pessoa estar ali, né? Porque ele sente, né? Ali, está sentindo, vai se esconder por vergonha, por medo de expor sua doença, porque é constrangedor. E se a pessoa não tiver o amor, vai também ficar constrangido, né? Então, quanto mais essa família ela puder ser bem orientada, né, a respeito desses aspectos, a informação, gente, ela ajuda, ela contribui muito para que esse prognóstico ele seja levado e conduzido realmente de uma forma mais leve, né, pela família, pelo paciente. A família é primordial, né, quando aparece uma situação de Parkinson. Então, é preciso que a família se una. Se você tem alguém, né, que está sendo diagnosticado, está apresentando sintomas ou que já tem, né, a doença há algum tempo, então siga os conselhos, né, do Dr. Jefferson, da enfermeira Daniele, cuide dessa pessoa, porque é uma doença que não vai ter volta, né, gente? Não vai ter volta, e procure um especialista para orientar. Sempre. Para ser bem orientado. Os contatos do doutor e da Daniela já estão aí aparecendo para você. Entre em contato se você precisar. Pode, gente? Claro, devem. Mande, tire suas dúvidas, pergunte, né? Entre em contato com eles, mesmo se você precisar da ajuda deles. Eu agradeço muito a vinda de vocês aqui no programa, né? Porque são momentos onde nós crescemos, aprendemos e queremos que você tenha um bom proveito, né, dessa conversa para você aplicar na sua vida aí, no cotidiano. Não é mesmo? Muito obrigada, viu? Deixa eu dar um abraço, agradecer. Eu que agradeço. Volte sempre, Sempre um né? bate-papo Quando muito legal. precisar, Obrigado. tiver alguma coisa para nos ensinar, de novo, pode vir que a gente está aqui para receber na nossa casa. Muito obrigada. Obrigada, tá? Um abraço para todos.